Josefa Maria Melo Garcia pergunta: como convencer o trabalhador que é melhor votar no trabalhador? Minha família bolsonarista consegue convencer seus funcionários que o PT é tudo de ruim. São duas coisas diferentes, tá, Josefa? Você está perguntando assim, como é que eu convenço, como é que eu crio consciência de classe no meu trabalhador? Porque para ele votar em trabalhador, ele tem que primeiro se reconhecer como trabalhador. E a primeira coisa que o mundo contemporâneo, especialmente o século XXI, fez foi acabar com a ideia de que as pessoas são trabalhadoras, já percebeu? Ninguém mais é trabalhador. As pessoas são empreendedoras. Quando você é uma empresa, eles têm um termo muito bonitinho, né? Ele é um colaborador. Ele não é um trabalhador, ele é um colaborador. E aí você sempre está usando palavras para não fazer com que esse indivíduo se reconheça como trabalhador. Nós mesmos que somos professores. A maioria dos professores não se vê como trabalhador, se vê como professor. Eu sou professor, eu estou num nível diferente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Como ensinar a consciência de classe? E aí tem teorias e mais teorias. A galera do anarquismo defende uma coisa. No marxismo você tem 3, 4 formas de entender essa situação. A classe em si, a classe para si, o sentido, né, de compreensão do mundo. Aí vai a confusão do tamanho de um bonde. Agora, os teus amigos, os teus parentes bolsonaristas, eles convencem os outros a votarem não no PT por outros mecanismos. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Veja, por um lado, há, na sociedade brasileira, uma dificuldade de você estabelecer o sentido de classe. Por quê? Porque há no mundo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, como uma política para manter a União Soviética afastada do mundo ocidental, a noção de que nós temos que evitar falar em trabalhador. E, obviamente, que isso se tornando cada vez mais forte no final do século XX. Por outro lado, no caso específico do Brasil, há uma construção simbólica que vai surgir a partir de 2013, muito fortemente, 2012, muito fortemente no Brasil, que é a criminalização daquele projeto que entendia que a representação precisava ser por similaridade, que é exatamente o PT. Mas não só o PT, o PCdoB, o PSOL, todos os grupos de partidos que entendem que representação é por similaridade oferecem perigo à estrutura liberal da sociedade brasileira. E esses caras precisam ser combatidos na visão dessa elite liberal. E como é que se dá esse combate? Esse combate se dá afastando os eleitores desses indivíduos. Como é que eu afasto esses desses indivíduos? Criminalizando eles, demonizando eles, criando toda uma linguagem para que esses trabalhadores não se reconheçam representados por aqueles que estão ali representando supostamente a eles trabalhadores. Então, quanto mais clivagens, quanto mais diferenças essas elites conseguirem criar na sociedade, maior a dificuldade de você conseguir mostrar para esses indivíduos que eles precisam votar em pessoas que estejam, né, que sejam semelhantes a eles. Já há um passado histórico na nossa concepção, o Brasil é concebido a partir dessa ideia de democracia liberal e em cima da ideia de representação por oposição. Isso você vai encontrar no século XVIII e XIX, especificamente no século XIX no Brasil. Você vai ver que o cara que trabalhava na fazenda, ele votava no filho do patrão e não era muitas vezes por obrigação. A gente fala isso no voto de cabresto, tem uma série de estudos, mas às vezes não era por obrigação. Era porque ele realmente entendia que o patrão era estudado, que tinha vivido nas Europa, que conhecia, que era sabido, que não sei o quê. E esse cara que eu quero lá. Supostamente, esse conjunto de coisas dava a esse filho do patrão a condição de agir melhor na política. A nossa história ensinou isso às populações mais pobres do Brasil. E toda vez que você tenta mudar essa lógica, o ódio da classe média e das elites cai em cima dessas pessoas. E foi o que aconteceu com o PT a partir de 2012. O PT é demonizado hoje, não é pelos casos de corrupção. Tanto que se você botar no papel, você vai ver que o MDB, o próprio PP, o Partido Progressista, que era o partido Bolsonaro, tem muito mais gente presa e com mandato perdido de corrupção do que o PT. O PT é demonizado pela tentativa de alteração do sentido histórico da representação política no Brasil. Por trabalhar a partir da ideia de que a representação tem que se dar por similaridade. E pode se dar por similaridade. E se dando por similaridade, você elege um torneiro mecânico e esse torneiro mecânico faz o melhor governo da história do Brasil.
Já pensou se as pessoas acreditam nisso mesmo? Opa, porra. Agora em São Paulo eles vão eleger um professor. Já pensou? Se os professores de São Paulo se dão conta de que, porra, funcionou. Aconteceu isso na prefeitura de São Paulo. O Haddad foi entendido como o melhor prefeito do mundo. Na hora da reeleição, aquela violência que vocês viram que foi aquela campanha. E, de novo, nós estamos nesse processo. Então, são duas coisas diferentes. O que não faz as pessoas, os trabalhadores no Brasil, se reconhecerem como trabalhadores e votarem em trabalhadores é a falta do nosso sentido de classe, né, da consciência de classe. Isso não é uma coisa fácil de criar. E o que faz as elites criarem esses sentidos de ódio contra o Partido dos Trabalhadores é exatamente a audácia desse partido de propor um modelo, alteração do modelo histórico de representação no Brasil. Que agora as pessoas comecem a votar em representação por similaridade. Você é mulher, você vota em mulher. Você é trabalhador, você vota em trabalhador. Você é pequeno produtor rural, você vota em pequeno produtor rural. Porque se isso acontecer, acabou bancada do agronegócio. Acabou. Acabou advogado ser eleito para o parlamento. Acabou empresário ser eleito para o parlamento. Você está notando o tamanho da revolução feita por essa pequena ideia no nosso sentido institucional? Isso é perigoso. E isso precisa ser combatido. As elites trabalham com essa percepção. Isso precisa ser combatido. E é o que nós estamos vivendo hoje. Agora, no meio desse combate, eles acabaram permitindo o surgimento ou o ressurgimento dessa estrutura fascista de Jair Bolsonaro. Então agora nós temos um momento de, vamos dizer assim, armistício, né? E você vê lá, Lula e Alckmin do lado, por quê? Porque há um armistício na sociedade. Ó, nós vamos parar porque nós precisamos vencer essa monstruosidade aqui. Depois que nós vencer essa monstruosidade aqui, a gente volta a conversar e a brigar entre nós. Mas dentro da democracia. Vamos ver se assim se sustenta.